Olá, está no ar mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas que apresenta as novidades do TRT da Terceira Região. E hoje você confere, trabalhador que atua no jogo do bicho não tem direitos garantidos pela CLT? Data vênia, você sabe o que é isso? Data vênia? Jornada de trabalho do advogado deve estar explícita no contrato. E ainda, Copa do Mundo, o trabalho em Minas para receber o grande espetáculo da FIFA. Por aqui está tudo pronto para receber 6 partidas da Copa do Mundo. Tudo isso agora no TRT das Gerais. O jogo do bicho é considerado crime no Brasil. Por ser uma atividade ilícita, os trabalhadores deste ramo não possuem direitos garantidos pela legislação. Confira na reportagem de Walter Salles. Em Belo Horizonte são vendidas mais de uma dezena de loterias oficiais. Federal, Mega Sena, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Lotogol e tantas outras. Nenhuma delas, porém, parece ter caído tanto no gosto popular quanto o jogo do bicho, que é ilegal. Hoje eu joguei R$3. Você lembra qual o bicho que você jogou nele? Que foi no macaco, no coelho, na cobra. Eu já joguei, mas eu já perdi, sabe? Mas não é por causa disso, eu não vou deixar de tentar, né? Apesar de ter caído no gosto de muitos, o jogo do bicho é ilegal e sua prática é considerada contravenção penal. E isto tem importantes consequências na relação entre o bicheiro e os trabalhadores por ele contratados para atuar nas casas de apostas. Veja o caso desta mulher. Para garantir o sustento de seus 4 filhos, ela trabalhou mais de 2 anos como apontadora de jogo do bicho. Ela tinha horário a cumprir, recebia remuneração e ordens do dono da banca. Como que é a rotina de quem trabalha no jogo do bicho? Nós pegamos 8 da manhã e largamos às 6h30 da tarde, 1 hora de almoço. Trabalhamos de segunda a sábado, no domingo até o meio-dia. Recebemos por semana. No mês sai R$800. Eu acho que se depois a gente sair, a gente não ganha nada. Saiu, acabou. Muitos casos como este chegam à Justiça do Trabalho. Em decisão recente, um motoboy que trabalhava para uma banca de jogo do bicho ingressou na Justiça pedindo reconhecimento da relação de emprego e os direitos trabalhistas. Este desembargador foi o relator do processo e explica que, por se tratar de atividade ilícita, os direitos não foram reconhecidos. O problema reside na ilicitude do objeto da prestação de serviço, porque o jogo do bicho é uma contravenção. Então, embora você encontre os elementos que configuram a relação de emprego, a pessoa física prestando de forma pessoal, subordinada, onerosa e com não eventualidade, o objeto social do empreendimento, ou seja, do próprio jogo do bicho, tratando com o empreendimento aí, bem entre aspas, isso é que determina a impossibilidade de se reconhecer o vínculo de emprego entre o bicheiro e o chamado apontador do jogo do bicho. O não reconhecimento do vínculo de emprego implica em não ter nenhum direito que é devido aos trabalhadores em geral. Na maioria dos países industrializados, o Dia do Trabalho é comemorado em 1º de maio. A data é uma homenagem aos líderes trabalhistas norte-americanos que morreram após protestos por melhorias nas condições de trabalho que tiveram início no dia 1º de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. 8 líderes do movimento foram presos e julgados sumariamente por dirigirem as manifestações. No Brasil, a data é comemorada desde 1895, tornando-se feriado nacional em setembro de 1925, por decreto do presidente Arthur Bernardes. A Justiça do Trabalho foi criada em 1º de maio de 1941. A data também marca a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1º de maio de 1943.
Os advogados têm direito à jornada de trabalho de 20 horas semanais, quando o contrato não prevê dedicação exclusiva. Um profissional que trabalhava 40 horas por semana procurou a Justiça para receber as horas extras. Veja na reportagem de Aline Dias. Diogo trabalha há 8 anos como advogado associado neste escritório em Belo Horizonte. Não tem carga horária a cumprir nem salário fixo. A remuneração dele está diretamente ligada à produtividade. A cada novo processo, a chance de aumentar a renda no fim do mês. Eu posso concluir uma determinada tarefa, me dedicar mais a um processo e no final eu obter um resultado favorável. Já no trabalhista, eu não vou ter uma variação salarial, eu vou ter uma participação, vou ter um salário especificamente limitado, né, independente da minha dedicação ou não. Então, eu creio que isso é desfavorável porque você não tem um estímulo, né, para que você possa buscar ou galgar uma maior remuneração. Assim como o Diogo, o escritório conta com mais 12 profissionais associados e 5 sócios. As regras para a contratação de advogados estão no Estatuto da Advocacia e na CLT. Ele pode ser sócio da empresa, trabalhar como seletista ou também ser associado para prestar um serviço especializado. Neste último caso, não há criação de vínculo empregatício. Não há subordinação. Tá? O trabalho pode ser eventual, não há não eventualidade. A remuneração não é paga pela sociedade, a remuneração é paga pelo constituinte, pelo próprio cliente. Então, não há remuneração direta com a sociedade. Então, isso descaracteriza aquele vínculo empregatício na forma da CLT, né? Porque são, o que eu disse, são particularidades da atividade da advocacia. A jornada de trabalho do advogado empregado não poderá exceder a duração de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva. No caso de dedicação exclusiva, a nova carga horária deve ser expressa no contrato de trabalho e o limite é de 44 horas semanais. Caso o profissional trabalhe mais horas que o combinado, ele pode reivindicar o pagamento de horas extras. Essa desembargadora do TRT Minas julgou um processo em que o contrato de trabalho não expressava a dedicação exclusiva, mas o escritório exigia que o advogado prestasse serviços por 8 horas diárias. Nesse caso, não houve a estipulação expressa de uma jornada de trabalho. A despeito desse advogado trabalhar 8 horas por dia, não foi fixado num contrato de trabalho por escrito essa jornada. Então, por causa disso, essas outras 4 horas que foram adicionadas à jornada legal, ele postulava como horas extras e o que foi deferido. A desembargadora explica que muitos advogados, principalmente recém-formados, são submetidos a uma jornada de trabalho excessiva e que os profissionais têm procurado a justiça para conseguir seus direitos. O número de demandas propostas por advogados postulando o vínculo empregatício está aumentando. E a gente vê claramente que muitas vezes, em muitos casos, eles são muito bem sucedidos. O que leva também uma diferenciação de postura dos escritórios de advocacia. Como eles sabem que há um risco muito grande de uma relação de emprego ser reconhecida 3, 4 anos depois da contratação desse advogado, muitos escritórios já estão se ajustando, já contratam um advogado realmente como empregado. O que é isso? 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 Data vênia? Eu sei que é um termo jurídico que ele deve... Tomara que aconteça um negócio assim. Uma data. Data vênia? Não sei não. A respeito de alguma data, né? A palavra diz, né? Agora não sei o que e o porquê. Data vênia. Não sei, nem imagino. Nem ideia, o que é? O povo quer saber. O que é isso? Data vênia é uma expressão latina utilizada por todos os operadores do direito, seja juiz, advogado, promotor, desembargador, e é uma forma de pedir licença para discordar de um ponto de vista da pessoa com a qual se fala, com o interlocutor.
Então você quer discordar do juiz, ó, tá vendo de seu entendimento, mas eu entendo esse sentido contrário. É mais ou menos uma desculpa por estar discordando do interlocutor. Quem nunca ouviu falar no ET de Varginha? Mas a cidade possui outros atrativos e, inclusive, é uma das maiores exportadoras de Minas Gerais. É o que você vai ver agora no quadro Encurtando Distâncias. Varginha, localizada na região do sul de Minas, a cerca de 314 quilômetros de Belo Horizonte, destaca-se por ser um dos principais centros de comércio e produção de café do Brasil e do mundo. Com cerca de 130 mil habitantes, a cidade conta com localização privilegiada. Às margens do Lago de Furnas, está equidistante das 3 principais capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em 2011, foi apontada pela revista Veja como a 7ª melhor cidade do Brasil para se viver. Varginha abriga ainda uma estação aduaneira e é a 3ª cidade mineira que mais exporta, o que atraiu para o município várias empresas na área de importação e exportação. Um dos destaques da arquitetura na cidade é o Teatro Capitólio, construído no estilo tolentino e decorado pelo italiano Alexandre Valatti. A cidade tornou-se internacionalmente conhecida em 1996 pelo suposto aparecimento de criaturas alienígenas no episódio que ficou conhecido como o Incidente de Varginha. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1979. Atualmente, com uma tramitação anual de cerca de 3.500 processos, Varginha conta com 34 servidores, distribuídos por um foro e 2 varas do trabalho. E no próximo bloco você confere mais notícias jurídicas na TV. E as oportunidades oferecidas pela Copa do Mundo no Brasil. Quem fecha um contrato temporário de trabalho deve ficar atento. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Ainda é grande e acalorada a discussão no mundo jurídico sobre se o artigo 384 da CLT violaria ou não o princípio constitucional da isonomia, segundo o qual homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É que esse dispositivo estabelece que a mulher tem direito a um intervalo de 15 minutos antes de dar início à jornada extraordinária. O objetivo do legislador aí foi o de proteger a saúde da mulher. Para a 4ª turma do TRT de Minas, a igualdade entre homens e mulheres é jurídica e intelectual e de forma alguma afasta a natural diferenciação fisiológica e psicológica entre os sexos. Nos dizeres do desembargador Júlio Bernardo do Carmo, esta é inegável diante da flagrante diferença de compleição física entre homens e mulheres. Por esse fundamento, a turma julgou desfavoravelmente o recurso apresentado pelo Banco do Brasil e confirmou a sentença que condenou o banco a pagar como extras 15 minutos diários de intervalo não usufruídos pela bancária autora da ação. A enorme desproporção entre o salário e a parcela paga ao jogador a título de direito de imagem foi o que levou a turma recursal de Juiz de Fora a manter a sentença que atribuiu natureza salarial ao contrato de cessão de imagem firmado entre o atleta e a fundação reclamada. A turma acompanhou o voto do juiz convocado José Nilton Ferreira Pandeló. Os julgadores consideraram desproporcional o valor do salário base de R$ 700 em relação ao valor pago a título de direito de imagem no montante de R$
R$6.685. Para o relator, essa discrepância, na verdade, tentou maquiar a verdadeira remuneração do jogador para escapar da incidência das verbas trabalhistas. Ele concluiu que a parcela direito de imagem, no caso, não visava indenizar o jogador pelo uso da imagem dele, mas sim a remunerar a sua participação nos jogos. A turma manteve a decisão que determinou a repercussão do direito de imagem em todas as verbas trabalhistas devidas ao jogador. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. A Copa do Mundo traz, além dos espetáculos de futebol, muita movimentação nas sedes dos Jogos. Mais de 60 anos depois da Copa de 50, Belo Horizonte é hoje outra cidade. Com a chegada do Mundial da FIFA, surgem oportunidades de trabalho. Tanto o trabalhador temporário como o voluntário têm direitos garantidos. Por isso, o TRT Minas começa a divulgar os cuidados na hora de assinar o contrato. Esta não é a primeira vez que Belo Horizonte recebe jogos da Copa do Mundo. Em 1950, o estádio Raimundo Sampaio foi inaugurado. Disputada no Independência, a partida entre Inglaterra e Estados Unidos ficou marcada como uma das maiores zebras da história dos mundiais. O jornalista Plínio Barreto estava lá e se lembra do clima de surpresa com o resultado. Fui lá para ver muito gol inglês, né? Só vi um gol americano. Que absurdo. Uma cidade com um ambiente quase rural, em que os habitantes se conheciam pelo nome, e um dos meios de transporte mais comuns eram os bondinhos. Belo Horizonte ainda era uma cidade basicamente administrativa, né? Uma cidade de funcionários públicos, muitos funcionários públicos, sede da capital do estado. Não era uma cidade industrial. As profissões relativas à atividade secundária industrial eram manufaturas, eram sapateiros, esse tipo de coisa. Era uma cidade pré-industrial. É assim que o seu Durvalino se lembra da Belo Horizonte dos anos 50. E foi pelo rádio que ele acompanhou a Copa daquele ano. É esse aqui. 1950, foi a primeira compra fiada que eu fiz. Foi no Dante da Pertosa lá. Depois comprou. A coisa era fácil, porque os donos acompanhavam a gente. Não é igual a hoje que você tem que olhar ficha. Olhar naquela ocasião, não. Olhava o nome da pessoa. Em 1950, a Copa do Mundo ainda estava longe de ser o evento que é hoje. Mais de 60 anos se passaram, a Copa do Mundo cresceu e hoje movimenta bilhões de reais. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 3 milhões de estrangeiros devem desembarcar nas cidades brasileiras durante o Mundial. 200 mil deles devem passar por Belo Horizonte, o que representa oportunidade de trabalho temporário para motoristas, guias turísticos e seguranças, por exemplo. Um dos setores que se prepara para absorver o aumento da demanda é o de hotéis, bares e restaurantes. Serão 5 mil novos empregos, somente na hotelaria, e 10 mil empregos na área de gastronomia. Tínhamos até um ano atrás 8 mil leitos, hoje temos 16 a 20 mil leitos até a Copa do Mundo, podemos chegar até 22 mil leitos. São 20 novos hotéis que estão sendo inaugurados agora para a Copa do Mundo. E Belo Horizonte hoje está apta a receber grandes eventos internacionais.
O trabalho voluntário é outra modalidade que sofre aumento na demanda em função da Copa do Mundo. Depois de exercer a função durante a Copa das Confederações, Alexandre está ansioso para trabalhar na Copa do Mundo. Ele foi um dos 150 mil inscritos para atuar como voluntário durante o Mundial. Acredito que as pessoas que se dedicam ao voluntariado, elas estão buscando agregar e compartilhar experiências, prioritariamente. Apesar de não haver regulação para o serviço voluntário, este trabalhador também precisa ficar atento às condições de trabalho. O que é preciso notar aí é se efetivamente é um trabalho voluntário ou se é um trabalho precário, travestido de voluntário. A pessoa que é contratada por um grande organismo internacional precisa ver efetivamente se aquilo é um trabalho voluntário que ela desejou fazer, está fazendo sem qualquer contraprestação ou se, na verdade, ela está sendo também explorada. O TRT Minas se prepara para o aumento das vagas para temporários em função da Copa do Mundo. Uma campanha do tribunal tem o objetivo de orientar estes trabalhadores. A ideia é esclarecer quais são os direitos de quem exerce estes tipos de função para evitar um aumento excessivo de ações na justiça. O trabalho temporário ele existe em duas situações. Ou para suprir a ausência de trabalhadores que se afastam, tipo férias, licenças, etc., ou para atender a aumento da demanda, aumento de uma demanda sazonal. Então, prevê-se que haja um aumento de contratos agora. Ele vai assinar o contrato ciente de que o mínimo de direito dele deve ser preservado, como gratificação natalina, que é o 13º, férias proporcionais ao tempo de trabalho, os salários, os repousos, isso tudo tem direito. Inclusive o fundo de garantia. Só não tem direito à indenização de 40% do fundo de garantia. Por quê? Porque ele não, quando chega o término do contrato, ele não está sendo mandado embora, como se diz. Ele não está sendo despedido, ele não está sendo dispensado. Então, ele tem direito a levantar o fundo de garantia. Ao longo da campanha, vão ser feitas palestras e divulgação de material por meio da imprensa. É uma oportunidade em que se esclarece a respeito para que não só quem contrate, como também quem é contratado, não tenha surpresas desagradáveis no fim e gere algum conflito. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!